Boa noite a todos. Hoje teremos a live A Dificuldade de Mudar de Profissão. Então, vou aguardar a Vânia para a gente iniciar essa live e a gente poder conversar um pouquinho sobre essa dificuldade, né? O que será que vem por trás da dificuldade de mudar de profissão, né? Essa curiosidade, essa pandemia trouxe muito essa questão, né? Como mudar, de que forma, que momento é adequado ou não, vem tantas inseguranças, tantas coisas, né? Junto, e a gente fica sem saber muito como fazer isso, que momento fazer, de que forma fazer, né? E a gente vai se perguntando o que será que é certo, o que poderemos tirar de tudo isso, né? Agora, nesse momento, né? Estamos aguardando. Oi, Oi, boa noite. boa Tá noite. melhor, né? Eu tenho que arrumar aqui também. O que tá bom, o que não tá, tirando coisas, a gente faz umas gambiarras aqui pra ver se dá No final dá tudo certo. verdade. Oi, Ju, é minha prima, Ai, muito tudo bem. bom? Obrigada, Ju. Kátia, bem-vinda. Tô mandando os aviãozinhos aí pro pessoal aqui, os amigos, porque às vezes o pessoal esquece, né? É bom dar uma Aí tô lembradinha, eles também mandando. estão enviando aqui. Não é só você clicar aqui, ó. Tem um aviãozinho aí na sua frente, Tem? ele vai para um lugar e você coloca enviar para algumas pessoas, e aí você coloca concluir. Tem algumas pessoas entrando, Vanessa, Sandra, Isaías, boa noite. Boa noite, Deixa eu Sandra. Sandra é minha ver. comadre. Isaías é um amigo lá de Mogi. A esposa dele é minha prima. Ah, Nós conversamos. Ontem que foi aniversário beleza. dela, Sheila, Andréia, da Jaqueline, a esposa do Isaías. Uma pessoa Hum, maravilhosa. A Vanessa é prima também. Vanessa e a Sandra são irmãs. boa noite. Então, se apresenta um pouquinho para a gente, fala um pouquinho de você. Vamos lá. Minha mãe também, que acabou de entrar aí. Então, Andréia, eu sou Vânia Maria. Eu tenho um nome muito comprido e eu gosto do meu nome porque o meu nome traz uma força muito grande, né? Vânia Maria Rocha Braga Ferreira. Então tem Ferro, tem Rocha, tem Maria, que é um nome forte, né? E Vânia, que é um nome curto, Me quebrar? né? Ruim de quebrar. E é muito bom estar aqui falando um pouco de mim, falando um pouco da profissão, né? Nós viemos aqui falar um pouco de profissão. E hoje eu sou professora e consteladora familiar. Mas eu não fui sempre professora e consteladora só agora, né?
E é engraçado, Andréia, porque quando você me deu o tema e você colocou assim, mudança de profissão, eu levei um susto assim, falei assim, nossa, mas eu estou mudando de profissão? E aí veio várias coisas que eu fiquei questionando, e uma delas é que a minha primeira profissão, eu acho que foi ser cabeleireira, sabe? Eu fui cabeleireira formada, eu fiz o curso, eu e minha mãe, e costureira. Eu conheci a minha mãe desde então, acho que dentro da barriga ela já costurava. Minha mãe costurou roupas para o meu irmão mais velho, costurou para mim, para os meus irmãos. E, e a minha mãe costurava e eu aprendi furando o dedo, fazendo roupinha de boneca. E até hoje eu tenho uma estima pela costura. Mas eu nunca trouxe para mim de verdade a costura. Eu não tenho o mimo da costura que a minha mãe tem. Minha mãe vai fazer um vestido, uma costura sai torta, ela desmancha, faz de novo. Ela quer que a gente experimenta toda hora, e aqui e ali, tudo bem desenhadinho, modeladinho, e eu não tenho essa paciência. Eu acho que por isso que eu não fiquei na costura. Eu gosto da praticidade da costura, me viro, mas eu não tenho a costura como uma prioridade. E aí, depois de um tempo que minha mãe estava na costura, minha mãe resolveu que queria ser cabeleireira. E aí minha mãe me levou. Me levou, eu devia ter uns 15, 16 anos. E eu fiz também o curso de cabeleireira. Nós montamos um salão em São Paulo. E ali nós ficamos em média 10 anos trabalhando. E aí um dia eu falei, não é isso que eu quero voar, eu quero mais. Eu quero fazer outras coisas, eu quero sair. E foi legal porque minha mãe não me prendeu, sabe? Ela deixou que eu criasse as asas. E eu fui. Trabalhei fora um tempo. E aí, uma cunhada minha, meu irmão tinha casado recentemente, e minha cunhada olhou para mim e falou assim: Vânia, vamos fazer enfermagem? E aí eu parei, pensei e falei: enfermagem? É, vamos fazer enfermagem, porque tá em alta, vamos ganhar dinheiro com enfermagem. Tá, então vamos ganhar dinheiro com enfermagem. E ela foi na minha frente, Andréia, e quando eu vi que a Edneuza já estava fazendo enfermagem, eu falei assim: puxa vida, ela foi, e eu fiquei para trás, eu preciso, ela me chamou, eu preciso ir também. E eu fui. Eu fui e no meu último estágio, faltando assim os últimos minutos do segundo tempo, nós perdemos uma paciente durante o estágio e aquilo mexeu muito comigo, me deixou muito bolada. E aí eu pensei, eu não sirvo para lidar com a morte, eu quero trabalhar com a vida, eu quero trabalhar com gente. E o meu sonho era ser professora. Professora não, eu queria ser artista. O sonho de ser professor eu só descobri depois, quando eu estava fazendo artes, e a minha mãe mostrou uma foto eu dando aula. Eu devia ter 7 para 8 anos, e esses dias eu lembrei dessa foto, ontem, hoje eu lembrei dessa foto, mas não dava mais tempo de procurar a foto. Mas eu falei, gente, eu tenho uma foto que eu estava dando aula, brincando com o tamanco da minha mãe, é uma foto muito bacana. E, e aí eu fui, comecei a fazer a faculdade de artes e foi interessante porque o meu marido estava fazendo faculdade nessa época e aí eu falei para ele, ele me levou para visitar a faculdade, né? E quando eu saí de lá, eu saí encantada. Eu queria de qualquer forma fazer faculdade. E o Luiz falava assim para mim: mas só eu estou trabalhando, a gente está com filho pequeno, você vai ter que esperar eu terminar. E eu falava: eu acho que você não está entendendo, eu quero agora. E ele falava assim: Vânia, é um absurdo, não dá. E eu lembro, Andréia, que eu fiz a inscrição e eu coloquei em oração. No dia do vestibular, eu não sabia se eu ria ou se eu chorava, porque eu pensava assim: e se eu passar no vestibular? Quando estou trabalhando, vai ser uma ilusão, né? E, e aquela noite, eu passei a noite inteira fazendo oração e falando. Eu sentava na cama e falava: Senhor, tira do meu pensamento, porque isso é covardia, né? Eu não posso estudar agora, depois de 12 anos sem estudar, né? Já tinha abandonado a enfermagem, porque a enfermagem, Andréia, eu não fui buscar meu certificado até hoje. Eu não consegui fazer o meu Corém, eu parei ali, eu travei, eu não quis.
E de artes eu ficava encantada com aquele mundo, mas eu queria ser artista, não era professora. E aí eu passei no vestibular, eu passei no vestibular e eu lembro que eu liguei para minha mãe no Espírito Santo e falei assim, mãe, eu passei no vestibular, mas eu não tenho dinheiro nem para matrícula. E a minha mãe falou assim, foi? E a minha mãe falou assim, não, Vânia, o dinheiro da matrícula eu vou dar. E eu tenho 3 irmãos e cada um ajudou de uma forma e eu consegui, sabe? Quando eu estava no segundo semestre da faculdade, André, a minha madrinha de Crisma falou, Vânia, eu arrumei um emprego para você. Você vai dar aula. E eu falei assim, mas eu vou dar aula? Parece que eu entrei na arte, não foi para dar aula e agora eu vou dar aula? E aquilo me assustou. Mas eu falei, eu tenho que pagar a faculdade, né? Eu tenho que ir, eu não tenho um plano B, eu vou. E fui. Fui, André, e aí todo mundo quando começa a dar aula, o maior medo é entrar numa sala de terceiro ano do ensino médio, porque é uma sala onde é um desafio, né? Você vai lidar diretamente ali com adultos já chegando praticamente, são adultos, né? 16, 17 anos ali, vão fazer um monte de perguntas, vão questionar. Eu tava no segundo semestre da faculdade, começando, então assim, nem tinha muita bagagem. E eu falei assim, eu preciso fazer a faculdade, eu vou. E foi a minha primeira sala, foi no terceiro ano de ensino médio. E eu saí dali, daquela sala, e pensei assim, puxa, eu gostei desse negócio, eu vou ficar por aqui. E eu terminei a faculdade, continuei, e gostei de estar na arte, na parte de artes dentro da educação. Gostei mesmo. É uma coisa que eu faço com amor, eu faço com prazer. E aí, ontem à tarde, eu me peguei pensando assim: eu não quis ser eira, eu não quis ser cabeleireira, eu não quis ser costureira, eu não quis ser enfermeira, e eu fui ser ora, professora e agora consteladora. E aí eu comecei a rir sozinha, fazendo serviço e pensando: o que a constelação tem para mim, né? Ela tem me trazido, eu acho que a primeira coisa, uma pessoa melhor. Eu me sinto uma pessoa melhor. Eu me sinto uma pessoa mais forte, sabe? E quando eu olho para pessoas como você, como Sheila, Renata, penso no que o Bert teve a ensinar dentro da constelação, eu penso assim, ser constelador é um privilégio, né? É um privilégio, porque você trata você e a partir de você, você consegue também tratar o outro. E aí eu penso que Sim. como professora e como consteladora, eu me encontrei. Eu me encontrei. Eu me Que encontrei como bom. ser humano, fazendo o que eu gosto, que é lidando com gente viva, que era o que eu queria, e me alegrando, sabe? Sim, Gosto bem de ser interessante. professora e estou cada vez mais apaixonada por ser consteladora. Eu acho que É é. bom, né? Quando a E gente a ama aquilo que Edneuza, que faz. fez enfermagem junto comigo, eu não posso deixar de citar, né? A Edneuza fez auxiliar junto comigo, depois a Edneuza fez técnico, depois a Edneuza fez superior e agora ela fez 2 pós-graduação e está firme como enfermeira. E eu, ó, porque ela gosta do que ela faz. E hoje eu gosto do que eu faço. Então tá tudo certo, né? Acho que é isso, um Então, pouco de mim. eu vou me apresentar Eu não também. Meu estou te nome é ouvindo, Andréia. Andréia. Não está me ouvindo? Melhorou? Não estou te ouvindo. Tá, me ouve agora? Não? Não. Nossa, estou te ouvindo super bem. Vocês me ouvem? Ou só ela que não está me ouvindo? Uh-uh. Vânia, você virou o vídeo. Não, não me ouvem? Vocês podem colocar nos comentários se vocês me ouvem? Eu não Então acho ouço que é isso. você, mas todo mundo te Só um ouve. pouquinho. Só um pouquinho. Daqui a pouco volta, deve ser a internet. Então, meu nome é Andréia, eu sou psicóloga e consteladora familiar, né? E dou aula também de mentoria para consteladores.
E essa minha trajetória também foi parecida com a da Vânia, né? Eu achei bonito ela contar essa história, porque a minha trajetória foi bem assim. Eu comecei assim, como profissão, eu queria fazer enfermagem e eu fiz, na verdade, minha mãe era técnica de enfermagem, e não queria que eu fizesse porque ela trabalhava com crianças com câncer, não queria que eu passasse pelo mesmo, né? Então eu acabei, por proibição dela, fazendo processamento de dados, né? Na época, muitos Eu anos não te atrás, não ouço. tinha Eu a vou sua. sair e vou entrar de novo, tá, Andréia? O seu tá travando para mim aqui, mas todo mundo tá ouvindo. Pode sair. Então, nesse ambiente de, de processamento, eu não fui muito para frente, porque eu me casei logo e aí tinha que trabalhar muitas horas, e aí tinha as crianças muito pequenas, tudo, né? Fica ignorando, por E, favor. e aí eu acabei fazendo, até minha mãe me pagando, o curso técnico de enfermagem, de auxiliar de enfermagem, depois o técnico, né? E aí, por muito tempo, isso me realizou, né? Só que aí eu fui descobrindo nessa jornada outros talentos meus, que era para psicologia, ou, talentos mesmo, né? De conversa, todos os pacientes mais graves ficavam comigo, né? Então eu comecei a ver quais que eram os meus talentos. E acabei trabalhando muito com paliativo, né? Que é exatamente o que a Vânia falou, não quero isso, né? Eu não Exatamente. consigo te ouvir ainda. Então tenta sair e voltar, não é o fone? Você tirou o fone? Deixa eu ver. Então, e parecido com ela, ao contrário, né? Porque eu comecei a trabalhar há muito tempo como auxiliar de enfermagem, eu trabalhei acho que mais de 18 anos, quase 20 anos nessa área, em vários hospitais. E aí eu comecei a fazer a faculdade de psicologia nesse caminho, né? E depois eu acabei indo para as constelações um pouco antes de terminar a faculdade, eu estava fazendo um curso de profissional de constelação, para entender essas questões exatamente que vinham muito também no meu consultório de traumas, né? Logo, engraçado, eu fiz toda a parte do TCC da faculdade, assim, para trabalhar com idoso, e na verdade, quando eu terminei a faculdade, veio muitos casos de trauma para mim, com crianças, né? Que perderam os pais, ou que a mãe se suicidou na frente, né? Que o pai matou a mãe, que a mãe matou o pai. Nossa, Então, comecei a trabalhar com esses traumas para ver se o que ia acontecer, né? Assim, comecei a fazer especializações e ir atrás de tudo isso para poder lidar com esses pacientes, né? E o que eu, assim, internalizo de tudo isso, né? Que às vezes a gente estabelece alguma coisa, ou a mãe também fala que esse não é o seu lugar, eu queria mais para você, mas às vezes a gente precisa fazer uma curva até a gente chegar no nosso lugar e achar o que é força para a gente, né? Então eu penso assim, que a enfermagem para mim chegou um momento que já não era mais aquilo que eu gostava de fazer, mas ao mesmo tempo me deu bastante força e também dinheiro para pagar a faculdade. Então assim, foi através da enfermagem que eu consegui, né? Então às vezes as pessoas querem alguma faculdade, mas não olha assim os adolescentes com curso técnico, algo que poderia fazer. Para vocês terem uma ideia, um auxiliar de enfermagem, um técnico de enfermagem, né, nos hospitais particulares, eles ganham melhor do que um nutricionista, do que um fisioterapeuta. Eu ganhava melhor que eles, né? Então, assim, consegui. Tá me ouvindo agora? Direitinho? Então, eu consegui pagar a faculdade com isso, mesmo tendo 3 filhos e tudo, né? E pagar também a formação em constelação e todas as outras coisas. Então, assim, às vezes a pessoa quer ter o sucesso que a gente tem, ou dinheiro, né, ou alguma coisa, e não quer pagar esse preço, quer simplesmente só olha o carro, aquilo que a gente tem, as coisas que a gente tem,
e não percebe que houve um preço e uma jornada para essa, vamos dizer, lapidar essas qualidades que foram indo, né, até chegar a ter um sucesso, né? Então, a gente precisou passar, eu e a Vânia, por determinadas profissões que, com certeza, ela sendo cabeleireira deu uma habilidade para ela trabalhar com o público, ou seja, ajudou ela também a trabalhar com os alunos, porque né, essa questão da arte também envolve muito, né, público, né, pessoas assim, então você vai exercitando essas habilidades conforme o tempo, né, e conforme cada profissão. Eu tenho certeza que fui muito, entre aspas, psicóloga, não com as técnicas de uma psicóloga, mas através da escuta empática com muitos pacientes meus no paliativo, trabalhando como técnica de enfermagem. E isso foi me aperfeiçoando cada dia mais, né? No sentido de aprender a lidar, aprender a falar, olhar a dor do outro, colocar no coração e uma série de coisas. A Renata está falando, viver é uma arte, sim. E a gente não pode ficar muito apegado ao fim da estrada, né? E sim a tudo que a gente está indo, o final da jornada, aquilo que a gente tem. A gente tem que curtir essa caminhada, essa coisa, agradecer e colocar todos esses saberes que vieram de cada profissão que a gente trabalhou, né? Porque eu tenho certeza aqui que não tem uma pessoa que Com só fez certeza. faculdade, trabalhou naquilo, né? E os saberes que veio, todos os saberes, sabe, da nossa infância, da nossa vida, os nossos saberes acadêmicos, os nossos saberes extra-acadêmicos, né? Isso faz a gente ter o nosso produto, que somos nós mesmos, o que entregamos, o que tem de força, de qualidade em nós, né? Então, eu queria que você falasse um pouquinho sobre isso, Vânia. O que você tem aí que nem a Renata fala, qual a sua maçã? A gente brinca, né? O que tem no seu jardim, né? Que você pode entregar para o público, né? Como que você avaliou isso, né? Dentro de você? Porque tem sempre o a mais, não é só a profissão. Verdade. Qual que é a minha maçã? Ela está pensando ainda. Eu penso que muita coisa, né? Muita coisa para entregar. Quando eu penso que dentro da costura, nós já temos uma arte, né? E aí eu fiquei pensando, falei assim, gente, eu acho que a única parte da minha vida que não teve tanta ali a influência da arte foi a parte de enfermagem, né? Que também tem que ser um artista, né? Para lidar com o ser humano, com a dor, com o sofrimento. E eu confesso para você, viu, que dentro da enfermagem eu gostava muito, viu? Eu ficava super ansiosa, curiosa quando tinha um procedimento assim, mas não. Se eu tivesse que trabalhar ali e não tivesse que lidar com a perda da vida, eu acho que era uma coisa que eu faria com prazer. Mas estar na costura, estar como cabeleireira e como professora e agora consteladora, eu acho que eu vendo melhor as minhas maçãs. Eu acho que a minha maçã é lidar com o outro, sabe? É, eu gosto muito, sabe, André? Muito. Para mim está sendo um desafio assim enorme dar aula online, porque eu me peguei algumas vezes chorando na frente da câmera, porque eu entrava e não tinha alunos. E eu chorava, e aí eu brincava com eles e falava assim, gente, a vontade de chorar de grito, porque eu quero vocês de volta. E lidar, sabe, com essa energia, com essa troca, de perturbar o aluno. Nossa, você cortou o seu cabelo? Você. Como que está a sua mãe que não estava bem semana passada? Por que você faltou? Sabe? Lidar com o ser humano, conversar com as pessoas e sentir as pessoas ali, sabe? Eu acho que
esse é o meu maior prazer, assim, estar com pessoas e fazer essa troca. Dentro de uma sala de aula, eu nunca quis ser a que sabia tudo. Eu sempre troquei informações com os meus alunos. E hoje mais ainda, porque a gente está, né, dentro da tecnologia que eles nasceram dominando e que nós temos uma dificuldade imensa de lidar com isso. Acabei de ter uma aula com meu filho aqui agora, que ele chegou e falou assim, eu estava posicionando a câmera, ele chegou e falou assim, mãe, não é na sua câmera que você faz isso. Esse teste você faz direto no Instagram. E foi lá, passou o dedinho e resolveu tudo. E eu olhei para ele e fiquei pensando, puxa vida, né? Sou bem mais velha que ele está me dando aula. E na sala de aula eu nunca fui assim, sabe? De eu sei. E eu acho que o aprender com os mais jovens, aprender até que não ser mais jovens, né? Porque eu dei aula para alunos de 60, 65 anos no EJA e aprendi, sempre aprendi com os meus alunos. Eu acho que essa troca, ela faz de nós um ser humano melhor, maior, maior em relação a conhecimentos, né, André? A gente não tem limites, né? As maçãs que a Elisete colocou aí foi uma coisa que veio, assim, que a gente pegou na mentoria, que foi um curso que a Andrea nos propôs, um curso maravilhoso. E a Renata chegou e falou assim, gente, vendam as suas maçãs. Não queiram vender goiabas se você não tem goiaba. Venda maçãs. E, e eu acho que quando a gente pega a maçã da gente, ela percebe que ela pode ser suculenta, ela pode ser vermelhinha. Aí a gente entende que não é só a grama do outro que é verdinha, né? Que a nossa também pode ser verdinha, ou pode ser a vermelhinha, ou pode ser a goiaba, mas venda o que é seu, né? Venda o que é seu, a sua proposta, o que você acredita. Eu acho que a minha maçã é essa, é fazer trocas com o ser humano, sabe? Saber que eu também posso aprender todos os dias. E você é uma pessoa que me desafiou a isso, né, Andréia? Posso dizer de carteirinha, né? Fiz o curso de mentoria com você, a Elisete e a Sheila, apoio da Renata aí, e a gente sabe que é um desafio aprender e ensinar. E você trouxe isso dentro da mentoria e foi muito bom, foi muito bom. Eu acho que Então, a a gente aprende maçã crescendo é o junto, né? talento, né? Ou seja, a maçã é o talento que você entrega, esse talento da comunicação, esse talento da arte, né? Esse talento, independente da profissão costureira, você estava falando da arte. O que, que é esse talento que tem em você, né? Desse amor que você entrega na sua profissão, a ponto de querer estar com o outro pessoalmente, não na internet, né? Tudo que você é, né? É o que você entrega. E aí a gente fica imaginando assim, o que é. Por que a gente está falando de talento e ao mesmo tempo de profissão, né? Para a gente saber se a gente está no lugar certo, a gente tem que ter um pouco de autoconhecimento, um pouquinho de saber o que está dando uma interferência aí. Então, a gente tem que saber um pouquinho sobre nós, o nosso talento, para a gente saber o que a gente entrega, né? A gente nasce, o que, que nasce no quintal, né? E aquilo que a gente entrega, Tá, porque né? eu não estou te ouvindo, Andréia. As pessoas estão me ouvindo? É só você, eu acho, porque eu acho que o pessoal está me ouvindo. Então, e aí a gente vê essa coisa de como colocar no mundo, mas primeiro a gente tem que olhar para a gente e perceber o que é força de vontade na gente. Ela teve que sair porque ela não está conseguindo ouvir, gente, mas ela já vem, né? O que é força para a gente, o que é verdade, né? É, o que é verdade para a gente. Já estamos no momento de mudar de profissão, o ano todo mudando. É, como que é essa questão, né? De só um pouquinho, de,
de mudança, é um momento de mudar, né? Isso já está me adoecendo, como que é? Deu certo? Deu. É que eu não estava te ouvindo, aí estava difícil. Então, eu estou falando assim para eles, assim, qual que é o momento, né? Quando a gente se autoconhece, a gente percebe que a gente não está mais naquele, gostando daquela profissão, né? E, e pegar o que tá, o que é de bom daquilo, né? Trazer o que foi. Claro, né? A gente tem que avaliar as coisas que não estão boas para fazer a mudança, mas o que foi bom daquilo, né? Daquela profissão, daquilo que de grandioso houve, né? E que trouxe o nosso crescimento, né? E aí, avaliar, que nem você mesmo avaliou, a enfermagem não é para mim, tá tudo certo, né? Tá tudo certo, eu vou para outro lugar, né? Avaliar se aquilo é para você, né? E aí você às vezes pega e coloca vários projetos numa gaveta, né? Você tem um monte de sonhos e coloca na gaveta e não segue, não. É, porque você coloca um monte de dificuldade para essa mudança. Porque vai ter que mudar isso, vai ter que mudar aquilo, por exemplo, essa parte de tecnologia, né? O Covid vai ter que melhorar, né? Ah, eu quero ser consteladora, mas eu não quero fazer marketing. Então, assim, uma coisa liga a outra, porque a gente vai ter que vender na feira, a gente vai ter que se expor de qualquer forma no marketing, qualquer produto que a gente tenha, né? Independente, né? Se é a constelação ou se é algum outro produto que a gente vai ter que se expor, né? E ir lá na feira e falar, olha, esse produto é bom. Ou se eu for numa escola, que eu sou professora, eu vou ter que falar, esse produto é bom. Eu sou boa, né? Então é uma venda da imagem pessoal. De qualquer forma, é uma venda, né? Foi uma das coisas Então, como mais que a mentoria trouxe, né, Andréia? Porque, assim, quando a gente está numa profissão em que a gente tá ali, mas a gente percebe que é só o corpo já e que a alma não está inteira ali, você começa a fazer aquilo obrigado. E aí, cada vez que você tem que sair da sua zona de conforto para ir buscar aquilo, é uma dor, né? É uma dor. É um sentimento assim de, meu Deus, eu vou ter que fazer isso. Quando você está fazendo aquela atividade, é pesado. Quando você mal começa, aquilo já começa a cansar. Você começa a fazer de qualquer jeito, no sentido assim de não querer se aprimorar, de não querer mais crescer dentro daquilo. E aí, quando você vai para alguma coisa que você vê que aquilo te dá prazer, te dá alegria, aí você quer estudar mais, você quer se entregar mais. A constelação, para mim, veio como um desafio muito grande, porque assim, eu estou aqui em Estiva faz 11 anos, né? Esse ano eu faço 12 anos em Estiva. E desde que eu cheguei aqui, que eu, que eu dou aula no ginásio, que é a única escola grande que nós temos aqui na cidade, né? O ginásio. E eu não sou efetiva. Então, eu poderia muito bem pensar assim: ah, tá fácil para mim mudar de profissão, uma vez que eu não sou efetiva, porque quando a gente fica efetivo num lugar, a gente meio que fica acomodado, né? Tá tranquilo estar aqui, porque e mudar de profissão em algum momento, porque eu não tenho nada que me prende aqui. A qualquer momento, a cada ano eu sou contratada. Então, assim, eu poderia pensar dessa forma, mas eu gosto muito do que eu faço e eu não consigo me ver fora dali. E, e a constelação, quando ela foi chegando, a constelação veio para mim há uns 4 anos atrás e ela chegou devagarzinho. E quando eu descobri a Sheila na internet, eu fiquei 2 anos ali conversando com a Sheila e a minha conversa é: eu quero. Eu quero, mas eu não queria sair da minha zona de conforto, porque eu não queria ir ali, porque eu sabia que eu ia ter que ir atrás, que eu ia ter que buscar, que eu ia ter que sair totalmente da minha zona de conforto. Mas eu também não quero deixar de ser professora, porque é uma coisa que está dentro do meu coração. E eu sei que a constelação, junto ali com a educação, eu vou conseguir levar coisas boas, eu vou conseguir plantar sementes ali. E mas tem esse outro lado, né? Porque a constelação ela tá ganhando força agora no meio de uma pandemia. E nós não estávamos preparados para este momento, né?
De repente eu imaginei assim, vou fazer constelação e eu vou sair divulgando para os amigos na casa, né? Eu não vou precisar estar com uma máquina que eu não estou acostumada. Eu estou dentro de uma sala de aula que eu estou acostumada a olhar para os meus alunos. Eu posso chamar as pessoas na minha casa, eu posso fazer uma reunião entre amigos. E agora foi me tirado tudo isso, né? A gente teve que ir para um online e esse é o plano de hoje. Não tem outra opção. E aí a gente vai se desafiando a cada dia. Às vezes eu falo assim, meu Deus, quando que eu vou conseguir entrar no Instagram e saber como que funciona todas as ferramentas? Como que eu lido com o Meet? E tem muitas outras coisas. E a gente vai ganhando, né? Um pouquinho aqui, um pouquinho ali. É um desafio tremendo, porque agora não é só buscar o cliente, não é só buscar aquelas pessoas para constelação. É lidar também com a tecnologia, né? Então, assim, vem um pacote assim de desafios junto, né? E vamos lá, vamos Sim. lá. E é o que você falou, né? Essa parte da dificuldade de mudar de profissão muitas vezes envolve essa primeira parte, né? Que é estudo. Então, muitas vezes, para você mudar de profissão, envolve esse estudo da nova profissão, a pesquisa, como que é o mercado, como que essa profissão atua, o que que eu vou precisar. Então, se levanta algumas questões, né? E aí você vai começar a levantar aquilo que você precisa. E o que você precisa, além do estudo, do investimento de tempo nesse começo. Às vezes você ainda está na profissão antiga e é um pé no antigo, um pé no novo, né? E o antigo é que dá sustância para o novo. É como se você fosse dar a passada para subir uma escada. Se você não tem a sustentação do pé de baixo, você não dá conta do pé de cima. Ele Exatamente. perde a estrutura. Então, é agradecer aquela profissão que está dando o dinheiro ou a oportunidade de você ter tempo para estudar, o que seja, para que você possa dar esse passo para o novo, né? É respeitando aquilo que você é hoje, a profissão que você tem, que você vai para uma nova cultura, uma nova profissão. E aí você vê os passos. Por exemplo, você está falando que hoje o passo para a constelação ou para você trabalhar, não é só mais entre amigos, né? Tem o online, tem a questão de aprender habilidades na internet, aprender a mexer no Zoom, aprender a mexer no Instagram, né? E aí a gente vai indo, né? E cada profissão também, a gente fala que a gente tem que dar uma entrega de graça, né? Onde que a gente se expõe? Onde é a feira? Onde a gente vai se mostrar? Essa entrega pode ser essa live que a gente está fazendo, né? Onde a gente vai se mostrar e mostrar qual que é o nosso produto, né? Eu estou falando para vocês que eu sou psicóloga, eu estou falando para vocês que eu sou consteladora, eu estou falando para vocês que eu faço curso, né? Muito Que a bem. Vânia, né? A Vânia é foi uma das minhas alunas e assim por diante. Então aqui há a possibilidade da gente estar colocando isso, né? Seria Como legal que falar também, Andréia, um pouquinho do que acho que eu vou deixar para você essa parte, vou jogar na sua mão, um pouquinho do que é a constelação, porque assim, é só uma pinceladinha, porque algumas pessoas que entraram, eu vi que tem alguns amigos aí que entraram que já fizeram a constelação comigo. Isso que você está falando de divulgar pela internet tem esse lado positivo que você está falando, que é super interessante. Eu já constelei várias pessoas que eu não tenho a menor ideia de onde, de quem são, quem é família, online, né? Então, assim, a pessoa me procurou e quis fazer a constelação online e eu não tenho a menor ideia de quem seja, se não conheço pessoalmente. Pessoa de Santa Catarina, teve uma pessoa do interior de São Paulo. Ontem eu constelei uma pessoa também que também não mora por aqui, mora no balneário. Então, assim, a gente vai constelando pessoas, vai levando essa energia à constelação aonde a gente nem imagina. E aí a constelação, ela tem uma dimensão que, que não é a mesma coisa que a terapia que você, psicóloga, faz, que é a terapia ali com o paciente, né? A constelação, ela vai tomando uma dimensão maior. E aí eu gostaria que você falasse só uma pinceladinha do que é isso para aqueles que estão aí que ainda não conhecem.
Então, a psicologia, todos já sabem, né? É uma terapia, né? E às vezes, dentro da terapia, a gente precisa de algumas técnicas, né? Então, muitas vezes, um cabeleireiro, um Uber, fala assim: ah, eu já sou psicólogo, eu converso com todo mundo me conta a vida, né? Então, essa parte de ser empático é uma das partes da psicologia, mas não define a psicologia. Nós estudamos 5 anos para aprender algumas técnicas, por exemplo, eu trabalho com luto e trauma. Então, eu tenho que ter uma técnica para tirar aquela pessoa de um luto prolongado, ou de uma dor muito profunda, de uma negação do luto, né? Por exemplo, e a constelação também do trauma, né? Tirar do trauma, então é uma técnica. A constelação, ela também é usada como técnica, e ela, às vezes, equivale, às vezes, a 10 sessões de terapia. Porque se o cliente chega para mim e fala assim, né? Só do problema do dia a dia dele, só do problema do dia a dia dele, só do problema do dia dele. Às vezes eu não sei o que está por trás daquela fala. E muitas vezes até o cliente omite mesmo. Tipo, né? Ele não consegue olhar para aquela dor, né? E às vezes na constelação, quando a gente coloca, por exemplo, ele sempre chega falando problemas de relacionamento, né? Sempre chega falando ou relacionamento no trabalho, ou relacionamento na família, sempre chega culpando o externo. Um cliente só entra na terapia quando ele percebe a responsabilidade dele perante aquilo que está acontecendo. Ele pode passar 2 anos só falando do externo. Quando ele não entrar, falar com ele e olhar para ele, não está pronto para entrar na terapia. E aí a gente, quando é nessa dificuldade de olhar só para o outro, então vamos olhar numa constelação, o que você está falando? E aí a gente faz uma técnica, claro que é combinado com o cliente, normalmente eu faço fora do horário da consulta, né? Eu que sou terapeuta, e aí a gente vai olhar para isso, né? Para esse relacionamento, seja no trabalho ou na, na vida pessoal, né? E aí, às vezes, muitas vezes, quando a gente olha para esse relacionamento, tem uma causa sistêmica. E essa causa, às vezes, está lá na infância, com a mãe, com o pai, algo mal interpretado de um trauma, de alguma coisa ali, né? Ele aponta para isso, porque todo relacionamento hoje, seja na empresa, seja na vida pessoal dos relacionamentos, tem uma projeção, existe uma causa, né? Essa projeção é da psicanálise, e essa causa está lá, aonde? Nos primeiros relacionamentos. Como que você construiu as suas defesas, como que você construiu ali perante aquilo que você passou, a criança não tinha, né, jeito de lidar com aquilo, qual as defesas que ela criou, né, os sabotadores, uma série de coisas, né, que a gente fala que é o controlador, o perfeccionista, qual o tipo de defesa que ela criou para lidar com aquele sentimento que ela não soube lidar naquele momento. Não estou culpando os pais nem nada. Foi a historinha que a criança fez dentro da cabecinha dela. Né? Então, assim, a minha mãe deu bronca em mim, ou meu pai deu bronca em mim, eu não sou bom o suficiente, né? Pode ter criado uma crença, uma historinha que tem que sempre que agradar todo mundo, ser prestativo, porque lá no seu íntimo tem algo que precisa ser olhado. E a constelação vai mostrar isso, essa dificuldade, né? Ela mostra aonde está o início. Aí, quando a gente sabe, né, que o início está ali com o pai ou com a mãe, e a gente ressignifica aquilo, porque é uma coisa inconsciente, o cliente às vezes não sabe falar. Está lá no inconsciente dele. Quando a gente ressignifica aquilo, ele olha para o trabalho, ele já olha com um jeito diferente, ou para os relacionamentos com um jeito diferente, né? E às vezes fala, nossa, realmente, aquela pessoa no trabalho parece mesmo a minha mãe, ou parece mesmo meu pai, né? Ela começa a ressignificar. E aí ajuda ela muitas vezes no trabalho, na relação, né? Uma série de. Porque no fundo, tudo é amor, né? Para onde esse amor aponta? Ou a falta de, ou o medo de amar, né? Então, tudo no fundo é isso. O medo de se entregar numa relação a dois,
ou medo de não confiar nas pessoas do trabalho, tem a ver com coisas de amor, né? E aí a gente vai olhar, né? A constelação mostra isso. Mas fala um pouquinho, Tânia, disso. Eu penso também a dor, né? Às vezes a pessoa está tão acostumado a lidar com a dor ali e, e ela sente aquela tristeza, aquela dor assim há tanto tempo e ela acha que aquela dor faz parte, que está tudo certo e sempre foi assim, e está tudo certo e não precisa ser resolvido. E de repente a pessoa entra numa constelação e ela percebe que as coisas não precisam ser daquele jeito tão pesado, que pode ser mais leve. E aí aquela dor fica ali na constelação e a pessoa depois passa. A Sheila tem uma fala legal que eu gosto, que ela fala assim: às vezes a pessoa me encontra 2, 3 meses e fala assim, não mudou nada. E aí, de repente, a pessoa tem aquele insight e fala assim, nossa, parece que está tudo mudando. Ou de repente muda, você faz a constelação hoje, aí amanhã você levanta e fala assim, nossa, mas cadê aquela dor? Você até esqueceu que você sentia aquela dor. E, e esse desligamento do trauma é uma coisa que não é só aquela pessoa que fez a constelação, né? Aquilo às vezes vai no pai, vai na mãe, vai no irmão, vai no filho, vai na harmonia dentro do serviço. E é uma coisa que é uma energia, né? Uma energia gostosa, uma energia que vai tomando conta da gente. Eu penso que eu, como consteladora, e que ainda estou trabalhando dores, trabalhando coisas que eu ainda tenho que mudar em mim, eu posso falar como paciente, posso falar como uma pessoa que tá devagarzinho, porque eu penso que a gente nunca deixa de ser paciente, né, Andréia? Todo dia a gente tem uma coisa. Eu me magoei porque eu briguei com fulano, eu me magoei porque aconteceu tal coisa, eu perdi uma pessoa da minha família teve algo, uma doença, alguma coisa, e mexeu muito comigo. Então eu vou trabalhando aquilo aos poucos. E a terapia da constelação, ela vem trazer isso, né? Ela pode tanto curar como amenizar, como não deixar que as outras pessoas carreguem aquilo que não é necessário, né? Às vezes uma mãe que perdeu um filho ou uma mulher que perdeu um marido e ela fica para a vida toda carregando aquele peso, aquele sofrimento e de repente a constelação vai dizer para aquela pessoa assim, olha, tinha que ser assim e tá tudo bem, tá tudo bem. Você não precisa esquecer essa pessoa. Traz ela no seu coração, mas viva mais leve, né? Toque a sua vida. É importante você continuar, né? E aí, quando a gente olha para o destino da gente, olha para a vida da gente com mais leveza, com mais harmonia, a gente vai encontrando mais amplitude na vida, mais energia, a gente fica mais feliz. Tem uma frase que eu e a Renata, a gente trabalhou um dia, que eu até coloquei aqui atrás, bem grande na minha parede, que foi viver sem fronteiras. E às vezes a fronteira é exatamente isso. Às vezes é um simples gesto que a gente tem de fazer todos os dias e que ele pode transformar, por exemplo, a gratidão, né? Às vezes a gente olha para as coisas dentro da nossa casa, olha para a nossa família, olha para os nossos amigos, mas a gente não tem essa gratidão de falar assim, puxa vida, né? Tudo que está aqui ao meu redor é tão intenso, é tão forte, e a constelação ela traz isso tão forte para a gente, né? Seja grato pelo que você tem. É pouco, é seu, é seu. Você conquistou. Então seja grato por isso. Essa gratidão que a constelação traz, essa amorosidade. Cada constelação que eu faço, Andréia, o que me encanta são as palavras. Quando a gente fala assim, eu vejo você, eu vejo a sua dor, eu vejo o que você traz, mas eu te levo no meu coração.
com tudo que você tem, tudo isso eu trago no meu coração. E eu vou fazer algo bom com tudo que você me ensinou. Eu vou tratar tudo com muita amorosidade, com muito respeito. Eu acho que é muito intenso, é muito forte, sabe? É muito gostoso. E eu acho que foi o que me fez me apaixonar pela constelação e pegar isso como uma nova profissão, sabe? É você olhar com amorosidade. Eu não tenho só para mim como cura para mim, sabe? Mas para o outro também. Já pensou que bom eu posso ter algo que eu posso oferecer para o outro, né? Não é um tratamento que eu faço e um exame que eu pego lá o diagnóstico, faço o tratamento e coloco na prateleira e tá tudo certo. Não. Eu faço para mim, faço para você e faço para quem vier, né? Eu acho que a constelação ela é intensa por isso, sabe? Exatamente. E é bem interessante quando você falou da dor, né? Porque aonde está mostrando, né, o amor que eu estava falando, e ao mesmo tempo, qual a dor, né, que você estava falando? Às vezes a gente carrega a culpa, né? E às vezes está levando aquele peso daquela pessoa que foi embora, porque acha que podia ter feito mais, né? Então carrega aquela culpa, né? E a constelação deixa a vida daquela pessoa mais leve com as palavras, como você mesmo falou, né? E é um trabalho que dá para olhar essa dificuldade de ir para essa mudança de profissão também, né? A gente pode constelar isso, essa dificuldade de mudança de profissão. Por que que você não está conseguindo ir para onde você quer ir? Né? Isso pode ser constelado, né? Amanhã eu vou fazer um movimento, né, mostrando isso, o que te impede de ir para os projetos, né? Quem quiser entra aqui no link da bio, né? O que impede de ir para os projetos, que eu vou fazer isso online pelo Zoom e sem custo, né? E aí a gente vai olhar para esses impedimentos em grupo, cada um olhando para o seu próprio impedimento, né? Eu convido vocês, fiquem, né, super convidados, já tem bastante gente lá no grupo, eu já vi hoje, um pouco antes de entrar aqui na live, já tinha 20 e tantas pessoas que querem participar amanhã, e quero olhar para isso, né? Por que que eu não consigo? Por que que meus projetos ficam na gaveta? Por que que eu não dou conta de ir para frente? Aonde que está a minha força? Porque pode ser que não seja só você, e você fica se culpando, você entra para essa dor que a Vânia está falando, né? O que será que de sistêmico impede de você mudar de profissão, né? Pode ter algo sistêmico, né? Pode ter algo lá no início da sua infância, lá um trauma que você teve, às vezes com relação ao dinheiro. Às vezes você ouviu uma historinha da sua família, que um tio passou a perna em alguém, e você concluiu que não queria ser assim, né? Eu nunca vou ser rico, porque as pessoas ricas, elas passam as pernas nos outros, e eu não quero isso. E aí eu vou ser excluído na família, ó, todo mundo tá falando mal dele, né? Então aí você tem uma crença limitante com relação a sucesso, a dinheiro, que a constelação pode te ajudar a olhar para isso. E esse movimento que a gente vai fazer amanhã, o objetivo é esse. Olhar para isso, o que te impede, além a gente tem a parte, né, consciente, que a gente às vezes sabe que tem algumas coisas que realmente são conscientes, ó, né, eu fico mesmo me sabotando, né, porque eu tenho medo de me expor na mídia, não gosto da minha imagem, uma série de coisas conscientes, mas a gente tem umas coisas inconscientes, né, então eu convido vocês, vai ser às 20 horas, Luiz, amanhã à noite, às 20 horas, eu passo o link para vocês. Quer dizer, tá na bio, né? Mas eu posso passar para a Vânia também, né? Isso. E aí vocês participam, porque é bem interessante, né? O que que tá pegando que o dinheiro não está fluindo, as coisas não estão fluindo na vida, né? O que que impede tudo isso? Né? Já que você está fazendo sua parte, está trabalhando todo dia, acorda cedo e volta no horário, está trabalhando onde você gosta e o dinheiro não está fluindo, Ô, André, né? Por quê? às vezes existe aquele pensamento assim de, mas as coisas estão tão caras e eu não consigo, né? Mas é por conta da economia do país. Aí você olha para outra pessoa que está ganhando menos que você e o negócio está fluindo, está indo.
Então, assim, É, a constelação vai ajudar você a falar assim, olha para cá, olha, é isso daqui, ó. Né? Lembrando também, exatamente. André, acho que é legal a gente colocar também que a terapia sistêmica, a constelação, ela pode ser feita onde há uma questão, né? Onde há uma questão. Sim, exatamente. Deixa eu só colocar a diferença de constelação para movimento, né? Tá. A constelação a gente trabalha com bonecos, né? E a gente olha para aquele determinado assunto. Normalmente a gente faz em grupo ou individual, depende do que a pessoa gosta. Às vezes ela não gosta de se expor no grupo, né? Quando é no grupo, as pessoas representam o pai, a mãe, a pessoa, o fato, né? Cada um tem os seus respectivos representantes. Já o movimento já é para coisa pessoal. A gente trabalha com âncoras, então são papéis que você vai escrever, por exemplo, projeto, ou a minha tarefa, ou algo que eu quero. E depois você vai escrever no outro, o que me impede. E você vai sentir ali como que você fica, vai olhar o que está vindo, o que traz de informação. É isso que eu vou fazer amanhã, fazer um movimento coletivo, cada um olhando para a sua questão, né? E aí eu vou tirar dúvida depois que cada um fizer esse movimento, tá? Então a gente vai fazer isso em grupo, mas ao mesmo tempo cada um fazendo o seu próprio, e depois a gente vai abrir e tirar dúvida do pessoal, tá? Aí a gente vai conversar sobre isso, né? Super Então, que indico, gente. É um é muito movimento bom, né? maravilhoso que a Andrea faz. Já fez várias vezes comigo, né, Andrea? Muito bom. Então, e ganha força, né? Porque aí você amplia a sua consciência, consegue lidar com essa questão, né? Que está te impedindo, né? Consegue ter uma abertura, se é algo aqui da sua vida, assim, né, nesse momento, se tem algo na infância, no trauma, se é familiar, você consegue ter uma amplitude de consciência e aí poder trabalhar da forma que precisa, né? Procurando o que precisa ser para ganhar força para a vida, né? É isso, gente. Fala um pouquinho aí para se despedir, que a gente está dando o nosso horário. Eu acho que a ideia era essa, falar um pouquinho dessa mudança, que ela pode ser feita assim. A gente não pode se agarrar a uma profissão e achar que porque eu fiz aquilo durante, sei lá, 10, 20 anos, eu tenho que ficar ali trabalhando insatisfeito, trabalhando sem amor já, né? Sair da zona de conforto, né? Sair da zona de conforto. Eu saí várias vezes, né? Sinto a dor de ter saído da minha zona de conforto, principalmente agora. Eu acho que agora porque é o momento presente, agora porque eu tenho que lidar com duas situações desafiadoras, mas o novo é tão bom, né? Não é tão gostoso quando a gente se apaixona que a gente sente as borboletinhas lá no estômago, né? É tão bom. E trocar de profissão, eu sinto que é um pouco disso, sabe? É um desafio que todo dia você levanta e fala: o que temos para hoje? Vamos lá. E aí você tem que testar uma coisa nova, fazer uma coisa diferente, buscar cada vez mais conhecimentos e, e confesso para vocês, claro, friozinho na barriga, medo, vergonha, insegurança por estar aqui, mas foi uma coisa que eu me desafiei a fazer e eu estou fazendo com muito amor, com muito amor. Essa semana eu fiz 3 constelações, tenho uma marcada para amanhã e, e as pessoas estão procurando, Andréia. E isso é o reflexo da mentoria que nós fizemos no seu curso, é das maçãs que eu tenho que vender, e eu tenho que vender essas maçãs não é porque eu preciso do dinheiro, é porque eu preciso levar esse amor que eu recebi para as outras pessoas. As pessoas têm que conhecer o que é isso. Então é um novo desafio, uma nova proposta de vida, com muito amor, com muito carinho, estou fazendo. Quem quiser conhecer mais, procure a mim, procure a Andrea. Andrea como psicóloga também, uma pessoa que é muito capacitada e que manda muito bem e que eu gosto muito. Então, assim, estamos juntas, né? Logo mais faremos outras Sim. lives e estamos aí, tá? Fiquei muito feliz com a participação de todos vocês.
Tem uma pessoa especial que apareceu aí que eu não imaginava, que é a Vânia. A Vânia é minha xará, minha vizinha, e é uma pessoa muito especial que eu gosto muito e também professora. Também está se desafiando, ela está agora como vendedora de joias lindas, maravilhosas. Então, assim, e outras tantas pessoas que eu não consegui ver o nome aí, que entraram, e que eu fiquei muito feliz mesmo. E acho que é isso, né? Estamos aqui, né? A serviço do seu sistema, do meu sistema, do nosso sistema para viver melhor. Sim, com certeza. Então, gente, agradeço mesmo a presença da Vânia, né? Que a gente faz um trabalho muito de amor, é isso mesmo que ela falou, né? A gente faz esse trabalho de amor, né? Então, assim, às vezes é igual ao médico. Às vezes uma pessoa se identifica mais com ela e vai constelar com ela, às vezes se identifica comigo, com outra pessoa da mentoria e assim por diante, né? Com os outros alunos meus, né? Mas é exatamente assim, né? Assim, se identificou, a Vânia, ela tem um certo público, né? Assim, que é importante para ela, trabalha muito bem também, eu agradeço de coração. A sua mãe tá falando que você é orgulho dela. Mãe é mãe, né? Aí, então, oi Lu, tudo bom? Agradeço e recebo, né, Andréia? Sim, sim. É isso aí. Então, vamos olhar para isso, olhar para essas questões e vamos lá se desafiar para o novo, ter esse mesmo entusiasmo que a Vânia está falando, para a gente fazer as coisas que a gente quer, os nossos projetos, e ser mais feliz, e vamos lá, né? Mesmo que a gente esteja com o pé no antigo, vamos lá com o pé no novo? Qual que é esse pé? Vamos? Vamos para esse passo? Eu chamo vocês para isso hoje e agradeço de coração todos que puderam me ouvir, se dispuseram esse tempo. Uma ótima noite. Gratidão, Vânia, gratidão a todos. Gratidão, Andréia. Beijo. Muito obrigada, muito obrigada. Sou muito grata. Boa noite a todos e até a próxima, né, Andréia? Sim, sim, a gente avisa. Valeu, gente. Tchau, Muito tchau. obrigada. Boa noite.